Olá pessoal, vamos começar mais um vídeo, do Vem Segue-me. Bom, então hoje nós vamos estudar um pouco sobre sinais e maravilhas. Podem fortalecer a fé daqueles que não endurecem o coração. Então isso é algo muito interessante, porque muitas vezes ao longo da história das Escrituras, nós vimos que muitas pessoas viram grandes milagres e mesmo assim não creram, certo? Não foram edificados e não conseguiram caminhar, progredir rumo à exaltação. Então, hoje nós vamos falar sobre como sinais e maravilhas podem fortalecer a fé daqueles que não endurecem o coração. Tá bom? Para isso, nós vamos estudar um pouco o capítulo 14 de Elamã e o capítulo 16, dos versículos 13 a 26. Bom, então vamos começar. Em Elamã 14, o Senhor explicou por que o Senhor enviou sinais de nascimento e da morte do Salvador, para que acrediteis em seu nome. Então, diz bem assim, no versículo 12: E também para que saibais da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio, e para que saibais dos sinais de sua vinda, e para que acreditais em seu nome. Então, o Senhor, ele por meio de Samuel, ele manifestou, enviou sinais, estabeleceu sinais que precederiam o nascimento do Salvador Jesus Cristo, certo? E por quê? Para que as pessoas possam ter, acreditar, certo? Então o Senhor, em diversos momentos da história humana na Terra, em diversas dispensações diferentes, ele deu provas também para que as pessoas pudessem crer no seu nome e no seu evangelho, certo? E não foi diferente para com os nefitas, certo? Esse povo também recebeu sinais e maravilhas que possam comprovar que o Cristo nasceria e que o Cristo iria morrer. Então, os nefitas receberam esses sinais. Isso é importante nós lembrarmos. Então, enquanto estudamos o capítulo 14, observemos os sinais do Salvador que estão nos versículos 1 a 8 do 14, certo? E logo em seguida, nós iremos ver entre os versículos 20 a 28 os sinais de sua morte. Então vamos ver primeiro os sinais do nascimento, que estão nos versículos 1 a 8, e depois nós veremos os sinais de sua morte. E então aconteceu que Samuel, Amanita, profetizou muitas coisas mais que não podem ser escritas. E eis que ele lhes disse: Eis que vos dou um sinal, pois mais 5 anos se hão de passar, e eis que então Deus virá para redimir todos que crerem em seu nome. E eis que vos darei por sinal na ocasião de sua vinda. E eis que haverá grandes luzes no céu, de modo que na noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, tanto que aos homens parecerá ser dia. Portanto, haverá um dia e uma noite e um dia, como se fosse um único dia, e não houvesse noite. E isso vos será por sinal, pois vereis o nascer e também o pôr do sol. Portanto, saber-se-á com certeza que se terão passado 2 dias e uma noite, muito embora não haja escuridão durante a noite. E essa noite precederá o seu nascimento. E eis que numa uma nova estrela aparecerá, uma que nunca vistes antes. E isto também vos será por sinal. Desculpa, pessoal, não sei que abrir de boca é esse. E eis que isto não é tudo. Haverá muitos sinais e maravilhas no céu. Vamos dar uma paradinha aqui, porque já tem 3 sinais. O primeiro é que ele diz que não haverá noite devido aos astros que aparecerão no céu. Então haverá um dia
O período que é para ser noite não haverá escuridão, não haverá trevas por conta dos sinais que aparecerão, e o outro dia amanhecerá. E as pessoas saberão que é outro dia porque verão o sol se pôr e verão o sol nascer, de forma inconfundível. Segundo sinal, ele diz que é o aparecimento de uma nova estrela, até então nunca vista por eles. E o terceiro sinal, ele diz que haverá muitos sinais e maravilhas no céu, certo? Versículo 7. E acontecerá que vós todos ficareis espantados e admirados, a tal ponto que caireis por terra. E acontecerá que todos que acreditarem no Filho de Deus terão vida eterna. Certo? Então, esses sinais antecederiam a vinda de Cristo, dariam notícia do nascimento de Cristo. E agora os sinais de sua morte. Mas eis que, como vos falei a respeito de outro sinal, um sinal de sua morte, eis que no dia em que ele padecer a morte, o sol será obscurecido e recusar-se-á dar-vos sua luz, e também a luz a lua e as estrelas, e não haverá luz sobre a face da terra pelo espaço de 3 dias, desde a hora em que ele morrer até o momento em que ressuscitar dos mortos. Nossa, que é isso? Sim, no momento em que ele entregar o Espírito, haverá trovões e relâmpagos por muitas horas, e a terra tremerá e estremecerá. E as rochas que estão sobre a face desta terra, as que estão em cima, como as que estão embaixo da terra, as quais sabeis agora que são sólidas, ou cuja maior parte constitui uma sólida massa, serão despedaçadas. Sim, rachar-se-ão ao meio, para sempre, e se acharão rachadas e fendidas em fragmentos sob a face de toda a terra. Sim, tanto em cima como embaixo da terra. E eis que sobrevirão grandes tempestades, e haverá muitas montanhas que se rebaixarão como vale, e muitos lugares que agora são chamados vales transformar-se-ão em montanhas de grande altura, e muitas estradas far-se-ão em pedaços, e muitas cidades ficarão devastadas. E eis e muitas sepulturas abrir-se-ão, entregando muitos de seus mortos, e muitos santos aparecerão a muitas pessoas. E eis que assim me falou o anjo, pois ele disse-me que haverá trovões e relâmpagos pelo espaço de muitas horas, e disse-me que enquanto durassem os trovões e relâmpagos e tempestade, estas coisas aconteceriam, e que a escuridão cobriria a face de toda a terra pelo espaço de 3 dias. E o anjo disse-me que muitos verão coisas maiores que estas, para que creiam que esses sinais e essas maravilhas acontecerão por toda a face desta terra, a fim de que não haja motivos de descrença entre os filhos dos homens. Então vemos aí os sinais da morte de Cristo. Terremotos, cataclismas, 3 dias de noite, de escuridão, o sol não mostra a sua luz, tempestades, relâmpagos por muitas horas. Então vai ser assim uma situação bem calamitosa. O sinal da morte de Jesus Cristo vão ser uma série de sinais que tornarão o mundo muito calamitoso, certo? Em sua opinião, por que esses sinais seriam maneiras eficazes de tornar conhecido o nascimento e a morte de Cristo? Acho que é importante, né? Eu sou professor e sempre a aula começa e termina por um som, um sinal sonoro. E as pessoas, elas precisam de muitas vezes sinais para que elas possam compreender que algo está começando e que algo está terminando. É assim no trabalho também, você sabe que hora você começa e que hora você termina.
É assim, no futebol, em todo canto existem é, esses sinais que determinam o rumo das coisas. E com o ministério de Cristo era importantíssimo. Por quê? Porque Cristo em vida não iria ministrar aos nefitas. Cristo em vida veio para os judeus, para o povo da Palestina. E eles estavam tão distantes que esses sinais se tornariam essenciais e eficazes para que as pessoas pudessem reconhecer que os sinais estavam cumpridos, que o Cristo haveria vindo. Então, esses sinais são eficazes por isso, porque ajudou as pessoas a entenderem quando Jesus Cristo nasceu e quando Jesus Cristo morreu. Você pode pensar em quaisquer sinais que o Senhor tenha enviado a você para ajudar a acreditar nele? Por exemplo, os profetas têm predito os sinais que aparecerão antes da segunda vinda do Salvador. Lá no Guia do Estudo das Escrituras você pode ver esses sinais dos tempos. Como esses sinais têm se cumprido em nossos dias? Outros sinais que levam à fé em Jesus Cristo podem ser mais pessoais e menos contundentes. Reserve um tempo para refletir sobre as maneiras pelas quais você testemunhou a influência dele em sua vida. Gente, então vamos lá. Vamos começar aqui por partes, né? Então, primeiro, exemplos de sinais que eu vi e que me ajudaram a ter mais fé nele, né? Então, por volta de 2003, eu fui chamado, né, para servir como conselheiro no bispado. E aquela experiência me deu uma forte crença de que a igreja era realmente guiada por revelação. Numa das primeiras reuniões da igreja, da, do bispado da Estaca, né, com o presidente Gilmar, que havia acabado de ser chamado como presidente da Estaca, foi distribuído para cada um dos membros que estavam ali naquela reunião um plano de emergência. O plano, resumindo, ele tinha que estabelecia que cada membro tinha que montar reservas suficientes para hospedar 2 ou 3 pessoas por um período de alguns dias. Eu não me lembro se eram algumas semanas ou dias, mas dizia que cada um tinha que ter recursos suficientes para hospedar 2 ou 3 membros pelo espaço de semanas ou dias, certo? E naquele momento eu nunca tinha visto algo daquele tipo. E o presidente Gilmar disse que era uma determinação da primeira presidência, todas as estacas do mundo estavam recebendo aquele guia e que nós deveríamos nos esforçar para seguir aquela orientação. Beleza. Cerca de uns 6 meses depois, gente, o que aconteceu? Aconteceu o tsunami que atingiu a região da Indonésia, da Malásia, aquele tsunami que aconteceu no Oceano Índico, que destruiu e matou milhares de pessoas. Então, os santos que vivem naquela região, que foram obedientes aos sinais, eles puderam ter mantimentos armazenados para eles e para todas as pessoas que ficaram desabrigadas e que ficaram sem comida, feridas, sem família, ficaram sós e etc. Então, aquele sinal foi para mim um sinal muito contundente que me fez acreditar mais nele, certo? Então, outros sinais que vêm se cumprindo são das calamidades que estão acontecendo hoje. Então, foi predito guerra, rumores de guerra, fome, doenças, pragas, e tudo isso nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje, né? Então, vamos pensar, vamos refletir sobre essas maneiras como nós testemunhamos em nossa vida como o Senhor fala conosco, certo? Aí ele continua. Que advertência é feita a respeito de sinais em Elamã 13 a 23? Vamos lá. Mas aconteceu que no 90º ano
governo dos juízes, grandes sinais e maravilhas foram manifestadas ao povo, e as palavras do profeta começaram a ser cumpridas. E os anjos apareceram a alguns homens sábios, anunciando-lhe boas novas de grande alegria. Assim, nesse ano, as escrituras começaram a ser cumpridas. Entretanto, o povo começou a endurecer o coração, todos, exceto os mais crentes dentre eles. Tanto nefitas quanto lamanitas começaram a confiar somente nas suas próprias forças e na sua própria sabedoria, dizendo: algumas coisas, entre tantas, eles podiam. Só um minuto, pronto. Algumas coisas, entre tantas, eles poderiam ter adivinhado corretamente. Mas eis que sabemos que todas essas grandes maravilhas e maravilhosas obras que foram anunciadas não podem acontecer. E começaram a discutir e a discordar entre si, dizendo: não é razoável que venha alguém como um Cristo. Se vier e ele for o Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, conforme anunciado, por que não aparecerá a nós, assim como aqueles que estiverem em Jerusalém? Sim, porque não aparecerá ele nesta terra, assim como na terra de Jerusalém. Mas eis que sabemos que esta é uma obra iníqua, essa é uma iníqua tradição, a nos transmitida por nossos pais, para fazer-nos acreditar em algo grande e maravilhoso que deverá acontecer, porém, não entre nós, mas numa terra muito longínqua, uma terra que não conhecemos, portanto, podem conservar-vos na ignorância, porque não podemos testemunhar com nossos próprios olhos que isso é verdade. E eles, e pela astúcia e pelas misteriosas artimanhas do maligno, realizaram algum grande mistério que não podemos compreender, que nos manterá como servos de suas palavras e também como servos, porque dependemos dele para ensinar-nos a palavra, e assim nos manterão na ignorância todos os anos da nossa e vida, se a ele nos submetermos. E muitas outras coisas vãs, tolas, e o povo imaginou em seu coração, e ficaram muito perturbados, porque Satanás os incitava continuamente a praticar iniquidades. Sim, ele espalhava rumores e discórdia sobre toda a face da terra, a fim de endurecer o coração do povo contra o que era bom e contra o que iria acontecer. E apesar dos sinais e maravilhas realizadas entre o povo do Senhor e dos muitos milagres que eles fizeram, Satanás obteve grande poder sobre o coração do povo em toda a face da terra. Bom, gente, então aqui nós vemos que os milagres começaram a se cumprir e que ao invés das pessoas acreditarem, as pessoas foram céticas, foram enganadas pelo inimigo e foram levadas à ignorância, foram levadas ao pecado e foram levadas a não viver o Evangelho. Então, os sinais aconteceram, os sinais acontecem e continuam a acontecer. Precisamos estar atentos, não podemos fazer como esses nefitas, gente. Os nefitas viram os sinais, mas se deixaram levar por pessoas instruídas, que fizeram com que aqueles sinais fossem desacreditados. Alguns acreditaram, os mais crentes, como ele fala, né? Mas a grande maioria da população não acreditou, certo? Então, como podemos evitar a atitude das pessoas descritas nesses versículos? Exercendo fé, gente. Você não precisa entender. Uma coisa que eu costumo dizer é assim, que fé não é entender e aceitar. Não, fé é acreditar nas coisas que não se vê, como está nas escrituras. Então, se alguém disser alguma coisa para você relativa à escritura, ore e pergunte ao Senhor. E o espírito dele vai te ajudar a entender que isso é verdade. Talvez você não entenda como tal coisa pode ser verdade. Normal, para todo mundo. Mas o que nós precisamos é acreditar por meio da fé que aquilo é verdade. E aí depois, no futuro, nós vamos
poder entender melhor isso. Então eu gostaria de encerrar esse vídeo, né? Deixando mais uma referência, que vocês possam ler Alma 30, versículo 43 a 52, certo? E darem uma olhadinha no discurso do Elder Ronald A. Resband, por desígnios divinos, da Lia Rona, de novembro de 2017, na página 55, certo? Tenham uma ótima sexta-feira e amanhã eu coloco o último vídeo da semana para que nós possamos estudar. Tchau, tchau, gente. Encerro esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.